Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Nesse momento, convido você que abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 5, versos 16 a 18. Gálatas 5, versos 16 a 18. Mesmo assentados, com toda a reverência, nós leremos a palavra de Deus.
Gálatas 5, versos 16 a 18. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Vamos orar. Pai, obrigado por esta manhã, em que já lemos a sua palavra, fomos edificados na presidência do teu filho, da liturgia, pelos hinos que cantamos. Agora, por favor, ó Deus, peço que o teu Espírito Santo, esse mesmo Espírito que está aqui na palavra registrada, guie os nossos pensamentos, nossas afeições, nossa inteligência. Aqueles que ainda não conhecem possam definitivamente arrepender-se e voltar-se a Ti. Aqueles que já se arrependeram e temem o Seu nome, sejam fortalecidos, consolados, exortados para viverem vida boa. No nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém. O ser humano almeja paz e liberdade. Para não dizer de maneira excessiva que alguns procuram paz e autonomia, ou seja, afastamento de Deus. Mas em comum, no sentido mais comum, todos nós nesta reunião e em geral a natureza humana busca felicidade. Na ética relativista, em que tudo é permitido e tudo é verdadeiro, essa ética relativista, que é antibíblica, cada indivíduo busca esses alvos, paz com Deus e liberdade, conforme a sua própria convicção. Quando nós falamos na questão ética, nós temos de um lado, por exemplo, entre muitas possibilidades, o moralismo e o antinomianismo. O moralismo é a tentativa de buscar paz com Deus e liberdade através das obras religiosas, do cumprimento das leis. Já o antinomianismo procura paz com Deus, ou paz consigo mesmo e liberdade, através das obras do pecado. Tanto o moralismo quanto o antinomianismo estão relacionados à lei moral, e os dois procuram paz e liberdade através de obras. Talvez você conheça alguém desse estado. Procura paz e liberdade através desses métodos. Ainda sobre o tema de batalha espiritual, um assunto que tem sido muito caro e eu tenho prezado por falar sobre ele, porque nós temos colhido já bênçãos e frutos pacíficos de compreendermos que a nossa administração, a administração da nossa vida espiritual, o assunto sobre batalha espiritual hoje é a batalha contra a carne. No primeiro domingo do mês passado, nós falamos sobre resistir ao diabo. É um dos inimigos nesta batalha. Neste domingo nós falaremos sobre a batalha contra a carne. Meu foco nesta manhã
é argumentar que a paz com Deus e a liberdade verdadeira procedem somente da graça da fé em Jesus Cristo. A paz verdadeira e a graça e a liberdade só podem ser alcançadas na graça da fé em Jesus Cristo. Então, o objetivo principal da mensagem de hoje é responder com a palavra de Deus como você pode obter paz com Deus e liberdade verdadeira. Ou seja, é a pergunta de $1 milhão. Como obter paz com Deus e liberdade verdadeira? Porque na raiz de todas as relações humanas está esse desejo. Como lemos Gálatas capítulo 5, versos 16 e 18, como são apenas 3 versículos, lerei novamente. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Neste trecho da carta, no capítulo 5, Paulo usa a expressão carne, sarkis, no grego, com 2 significados. Isso é importantíssimo para entender o que eu vou explicar. O apóstolo Paulo usa a expressão carne em 2 significados. No primeiro, capítulo 5, versos 1 a 5, carne significa a tentativa de justificar-se diante de Deus, a tentativa de obter paz e liberdade através do exercício das obras da lei, através do mérito. Esse é o primeiro significado de carne. Justificar-se diante de Deus, procurando a paz através dos exercícios da obra da lei. Esse é o primeiro significado. O segundo significado da palavra carne, que é no texto que nós estamos trabalhando, carne significa impulso pecaminoso, descontrolado, que opera em nossa vontade. Carne, no segundo sentido, é o exercício dos desejos pecaminosos como forma de obter paz e forma de obter liberdade. Não está no esboço, mas para vocês terem uma noção, esse exercício dos desejos pecaminosos como forma de obter paz desemboca numa filosofia ética chamada hedonismo, que o Anderson aqui, que estudou Nietzsche, sabe bem. Um discípulo do Nietzsche chamado Michel Onfray tem a ideia de que nós devemos nos entregar a todas as nossas vontades e potência, porque assim o homem será sublimado, alcançará a paz almejada e a liberdade, entregando-se à dissolução e essa vontade desenfreada. Você deve conhecer pessoas com esses 2 espectros: moralista, ascética, que procura justificar-se diante de Deus, encontrar paz e liberdade através de exercícios, mas também você deve conhecer pessoas no outro aspecto, que entregam-se à dissolução da sua vontade pecaminosa, procurando a mesma coisa, paz e verdadeira liberdade. Estou aqui para, irmãos, como isso é importante para compreender o nosso próprio coração e as nossas relações, com tudo o que fazemos. A expressão, então, são versículos pequenos, mas como é complicado isso aqui. Poucas palavras, mas muito sintético, condensado. E eu pretendo explicar para vocês.
agora versículo por versículo, não em tópicos. Mas o foco para que nós possamos ter verdadeira paz com Deus e liberdade é apenas a primeira parte do versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito. Esta é a resposta bíblica para que possamos obter paz com Deus e verdadeira liberdade. Andar no Espírito. O que significa andar no Espírito, então, pastor? Alguns intérpretes entendem andar no Espírito como seguir regras espirituais. Mas eu não fiquei satisfeito com essa resposta. Eu acho que não é isso. Andar no Espírito é o caminho da lei de Deus. Embora não seja totalmente falso, eu acho que ainda perde o verdadeiro significado do que é andar no Espírito. Então vamos lá. O que é andar no Espírito? A partir da carta toda, não tenho tempo de expor aqui, se você depois quiser saber mais, meu esboço eu posso te entregar. Todos os versículos em que eu fundamento essa tese. A partir da carta, entendo hoje que a expressão significa andar no Espírito é a mesma coisa de dizer vivam pela fé. Esse é o significado na carta. Andar no Espírito é a mesma coisa de dizer vivam pela fé. Porque na carta nós aprendemos que pela fé recebemos o Espírito de adoção. Nós éramos estranhos e nos tornamos filhos de Deus. Então, quando Paulo, nesta carta, diz andar no Espírito, ele quer nos forçar a pensar no contrário. Que as pessoas não tentem, através de exercícios carnais, obter a paz com Deus e a liberdade. Todas as vezes que você tentar obter uma vitória espiritual, paz com Deus e verdadeira liberdade, através de exercícios carnais, você será frustrado, será frustrada. Por isso que, por exemplo, a questão da dieta não tem a ver com disciplinamento só do corpo. Tem a ver com uma mudança no coração operada pelo Espírito de Deus. Não só isso. Os pecados sexuais, os pecados no relacionamento procedem daqui. Então, há teorias, por exemplo, comportamentalistas, como os adeptos, né? Chama do Skinner, os behavioristas. E há muitos cristãos que, sem saber, tentam disciplinar os seus corpos através das obras da carne, sem considerar que a vitória espiritual, de fato, vem apenas pela fé. A graça da fé, nesse livro, nos ensina que fomos justificados pela fé e não por obras da lei. A graça da fé pela qual recebemos o Espírito. A graça da fé que nos faz operar o amor de Deus. A graça da fé que nos submete à direção do Espírito. Andar no Espírito significa vivam pela fé. Continua no primeiro versículo. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Concupiscência são desejos descontrolados. Na linguagem que muitos aderem, compulsão.
que a Bíblia chama claramente, nosso cabedal de vocábulos é pecado. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. Lembra que carne tem esses dois significados. Primeiro, justificar-se diante de Deus por méritos, procurar a paz e a liberdade na realização das obras da lei. E o segundo sentido, carne significa procurar paz e liberdade ao entregar-se aos atos pecaminosos e impulsos pecaminosos. Jamais satisfareis a concupiscência da carne. A partir desta carta, entendo hoje que a expressão significa que a fé, convido você a meditar nisso, que a fé, ocupando todos os espaços em nossa vida, não haverá mais tentativas da carne de obter paz com Deus e liberdade desconectados da obra de Cristo. Repito. A partir da carta, a expressão significa que a fé, ocupando todos os espaços da nossa vida, a nossa carne não tentará mais obter paz com Deus ou liberdade desconectados da obra de Cristo, porque é isso que os cristãos da Galácia estavam fazendo. Procuravam paz com Deus e verdadeira liberdade, apartados da graça de Cristo e por meio das suas obras. Estava tão preocupado a forma de pregar esta mensagem fosse compreensível que a irmã Elisa veio lendo e eu perguntava: o que você entendeu, amor? E ela explicava e eu ia tentando perceber em que não estava claro. Os cristãos da Galácia estavam sendo levados a afastar-se da graça de Cristo e obter paz e liberdade através de seus méritos ou através da embriaguez na carne. Então significa, irmãos, que nem por meio de regras, leis e exercícios, nem entregando-se ao pecado você vai se livrar da carne. Como é comum. E aqui vocês sabem da história dos mosteiros na Idade Média. O que era o mosteiro? Era uma tentativa de desconectar-se do pecado fora e dedicar-se a Deus. Mas, certamente, nenhum desses homens conseguiu fugir da carne. Através das suas obras, tentando livrar-se, tentando paz, tentando alegria. E Lutero é um exemplo disso. O que mais atormentava Lutero? O fato dele procurar paz e liberdade, e é por isso que ele escreve o texto Verdadeira Liberdade. Ele procurava paz, procurava liberdade e não encontrava na religiosidade. Todo o ascetismo moral, a prática das penitências, aquilo não trazia consciência para o seu coração, era escravizante. Por outro lado, aqueles que querem entregar seu pecado, como, por exemplo, a ética secular desse filósofo que eu acabei de citar, Michel Onfray. Nós temos aqui nos entregar mesmo, porque o homem é isso, e aí nós encontraremos a efetivação plena dos nossos desejos, teremos paz e felizes. Veja só, em termos miúdos, você vê um bolo na geladeira, você sabe que você não pode, mas quando vai ver, o bolo não está mais lá, porque você comeu. A princípio, aquele desejo, você engoliu. 20 minutos. Os problemas de saúde, a consciência culpada vem. Aquilo que você achou que era liberdade, embriagando-se nos seus desejos, na verdade se tornou e se mostrou completamente falso. Transporte isso para o dinheiro. Transporte isso para o sexo. Transporte isso para suas relações familiares.
Vocês ainda estão procurando paz e liberdade verdadeira? Se há alguém que ainda está procurando isso nessa reunião, a resposta é: a partir de hoje, andem pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Porque fora dele, o que você fará é apenas obra da carne. Versículo 17. Então, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Já sentiram isso? Ou só eu? O espírito de adoção que habita em nós repele todas as tentativas da carne de obter paz e liberdade desligados da obra de Cristo. Então o Espírito está aqui e repele no crente as tentativas de encontrar felicidade na embriaguez do sexo desenfreado e pecaminoso. Ele impele, por exemplo, repele a tentativa da carne de tentar cumprir a lei, tentar justificar se eu encontrar alegria e paz através do exercício. Flexão, flexão. Passa 1, 2, 3 meses, você volta a estacar zero. Eu estou falando porque isso aqui, não sei se sou só eu que passo. Os Gálatas, os cristãos da Galácia, estavam apartando-se da graça, da fé e tentando a paz e a liberdade através das obras. Isso é uma batalha espiritual? Certamente. Então a carne e o espírito são opostos. O espírito repele as tentativas da carne e a carne, por sua vez... Lembrei do meme, da foto que a senhora colocou no grupo lá, o cão é sujo. Ai, como eu dei risada daquilo. Ai, eu dei risada, né? O pessoal não tem limite mesmo. Então a carne, por sua vez, procura todas as formas de anular a suficiência de Cristo, o sacrifício de Jesus. Não, agora eu vou conseguir vencer o pecado. Coloca no relógio, coloca na agenda. Flexão, flexão. Vai correr. Yoga. Não, agora sim, eu vou desligar tudo. Quase que vai para um monastério. E no final do dia, pecado sobre pecado. A carne tenta anular a suficiência do sacrifício de Jesus e os efeitos desse, fomentando no corpo iniciativas de satisfazer a vontade. Quando você é legalista, você está tentando satisfazer a vontade da carne. Quando você é antinomianista, ou seja, se entrega ao pecado, você está tentando fazer a vontade da carne. Na linguagem da irmã Elisa, teológica, então aquele que é santão também está errado. Se acha santão. Porque está procurando paz e liberdade nas suas obras e não na obra de Cristo. São opostos entre si. A tentativa de satisfazer a vontade, buscando paz e liberdade nas obras, é incompatível com as obras de Cristo, da graça de Cristo. A obra da fé é incompatível com a obra da carne. É isso que está dizendo no versículo 17. E aqui ainda diz que para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Qual é o querer do cristão? O querer do crente é desfrutar da obra de Cristo. Obter paz com Deus e verdadeira liberdade. Lembre-se de Lutero.
lutando e não encontra paz com Deus, não encontra a verdadeira liberdade. E esse é seu objetivo? Então, isso só é possível pela graça da fé. Pela graça da fé. Você não precisa fazer nada. Apenas apropriar-se daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque os que estão em Cristo, diz essa passagem, crucificaram na carne o pecado. Aqui está o grande problema das suas derrotas, porque a sua carne ainda não foi crucificada em Cristo. E carne aqui é todo impulso que tenta apartar-se da graça. E o apóstolo termina esta sessão com a mesma ideia que começou no versículo 16. O versículo 18 é exatamente, com outras palavras, o que diz o versículo 16. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. É a mesma coisa. Se estáis guiados pelo Espírito, ou seja, se vocês andam pela fé, vocês não estão mais sob o jugo? E entendeu por quê? Que eu entendo que aqui andar no Espírito é andar na fé. Em outras palavras, se eu sou guiado pela graça da fé em Cristo, não darei vazão ao meu desejo de buscar paz e liberdade com minhas obras. Os que vivem na fé em Jesus não estão sob a lei, não estão sob a carne, vivem sobre outro regime. É a graça da fé em Cristo operando em nós pelo Espírito Santo. Se eu tiver tempo, eu voltarei nisso aqui. Eu vou tentar escrever um artigo, porque isso é de tal importância para a nossa vida, que muitos tropeçam aqui. Eu digo isso porque durante muitos anos eu tropecei nisso. Todos nós estamos na carreira cristã e desenvolvendo a fé. Irmãos, eu já passei por isso. Já fui moralista. Chato demais. Mas eu também já fui antinomianista, entregando seus pecados porque talvez aquilo resolvesse o problema da paz e da verdadeira liberdade. E nenhum desses dois caminhos te dará o que você almeja. Somente a graça da fé em Cristo, operada pelo Espírito Santo no seu coração. Assim como Lutero, você deixará os seus medos, os seus temores, o seu pavor e receberá a verdadeira liberdade. Então, algumas aplicações. As obras da carne, tentar justificar-se diante de Deus pelas suas obras, mas também as obras da carne está aqui no versículo 19. Prostituição, impureza, lascívia, parte sexual. Versículo 20. Idolatria, feitiçaria, culto, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, dissensão, facção, relacionamentos, invejas, bebedices e glutonarias, descontrole. Obras da carne. O que aqueles que querem paz e liberdade através das obras da lei conseguem? Não sai da estaca zero. No final do dia, a conta está empatada. Pastor, será então que se eu aplicar esta palavra, eu vou conseguir vencer o meu pecado? Sim. A palavra é testemunha
E eu sou testemunha na minha vida prática também. Sim. Se você vive emaranhado no pecado, se você vive satisfazendo as concupiscências, ou se você é legalista e você não tem paz nem liberdade, o caminho é a graça da fé em Cristo Jesus. Aproprie-se da obra de Cristo. E o fruto do Espírito qual é? Amor, alegria e paz. Verdadeira liberdade. Não só verdadeira liberdade, como eu tenho falado aqui, paz com Deus. Benignidade, tem as questões morais. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. De onde procede isso? Procede tão somente do fruto da fé. Ainda nessa aplicação, precisava ler esta passagem para vocês. Muitos têm procurado paz exercitando-se nas obras da carne, mas ao final o resultado é o mesmo: escravidão do pecado. Os moralistas desejam obter paz e liberdade através do exercício da lei religiosa. Esse é o tema do Paulo. Eles queriam voltar para as dietas, não coma isso, não coma aquilo. Queriam voltar para a circuncisão, não, tem que circuncidar os crentes. Senão não pode tomar parte conosco na igreja. Eles queriam guardar dias e dias, iam lá na letra da lei, e o apóstolo Paulo diz: vocês são carnais. E se vocês se esforçarem nisso, vocês não alcançarão paz nem liberdade. Vocês vão se devorar. Outros, por sua vez, querem a paz e a liberdade entregando-se à devassidão do pecado. Comer, beber, excesso, esse é o ponto. Assim, irmãos, no sentido ensinado por Paulo, as duas atitudes são consideradas carnais: moralismo e antinomianismo. No modelo legalista, uma competição voraz. Tô na frente. Perfeccionismo. Modelo legalista. Agora o modelo antinomianista descontrolado, devasso. Os dois foram para extremos antibíblicos e você deve estar examinando. É por isso que eu não tenho paz. É por isso que eu não encontro liberdade. Porque eu estou me aperfeiçoando nas obras da carne e não na fé em Cristo Jesus. Contra a inclinação pecaminosa, desejos sexuais desenfreados, pecados de relacionamento ou excessos religiosos, pessoas tentam disciplinar a sua moral com o uso de regras, dietas, exercícios físicos, satisfazendo a vontade. Mas com o tempo tudo isso se mostra inútil, incapaz de vencer o pecado. Pode demorar um pouco, mas acabam voltando à escravidão e jamais se libertam. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E uma única aplicação, se puder deixar sua Bíblia aberta. A graça da fé em Cristo Jesus é a solução revelada para vencer o desejo de entregar-se às tentativas de buscar paz e liberdade fora de Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo,
e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Se você quer alcançar verdadeira liberdade e paz através dos usos e costumes da moralidade, você está fadado ao fracasso. Você vai cansar, ficar exausto, e vai voltar a estar casando. A graça, irmãos, humilha nossa pretensão de méritos, exercício, disciplina, rigor, leis morais e espirituais. Isso aqui é muito comum em tudo, né? Mas em artes marciais. Eu fiz uma vez jiu-jitsu e eu fui pra lá porque eu preciso, eu gosto, né? Só que acendeu a luz vermelha quando um professor disse assim: começa, porque depois você vai viciar. Eu falei, uai, eu estou aqui para tentar uma coisa que acaba virando vício. Ou seja, e vicia mesmo. Dopamina. Você não está livre, você está escravo de outra coisa. Então você não é livre de fato. Porque você não é capaz de, pela graça de Cristo, mortificar os efeitos do corpo. Olha o caminho do Evangelho, irmãos. Onde é que a gente vai encontrar isso? Não há. A graça humilha a nossa pretensão. A graça mata o velho homem. Capítulo 2, versos 19. Gênesis, né? Capítulo 2, versos 19 e 21. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Imagina que Jesus está pilotando a moto e a moto bate, os dois morrem. Você está com cinto de segurança amarrado em Jesus, não tem para onde ir. Você morreu com ele. Mas ele não ficou preso na morte, ele ressuscitou. Você ressuscitou com ele também. O velho homem de pecado morreu. A graça mata o velho homem. Versículo 20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne. É justamente o que nós estamos falando aqui. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A graça mata o velho homem. Mas a graça também vivifica o novo ser. Capítulo 3, versos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. A graça da fé em Jesus Cristo é a solução bíblica revelada para vencer a carne. Esta batalha é vencida somente pela fé na obra perfeita e suficiente do Salvador. Que Deus nos dê graça. Aliás, Ele nos dá graça, que nós nos apropriemos deste grande benefício. E convoco vocês todos a ouvirem essa mensagem durante a semana. De 5 em 5 minutos, parar e voltar. Falar, será que eu entendi bem isso? Para que Deus lhes dê verdadeira paz e liberdade em Cristo Jesus. Amém.
Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria